boa noite. Não sei se são as mesmas pessoas que estavam aqui ontem, então a gente tem que fazer as formalidades de sempre, né? Para começar o nosso encontro, o segundo encontro. Ontem nós tivemos aqui na presença do Paulo Reckenhoff, Elisete Lanhado e a Anicinha, a Ana Alice Dias Fonseca, que é a presidente do Projeto Leonilson, fazendo as suas falas, né? Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, o público, né? Agradecer ao Itaú Cultural pela organização deste encontro e também pela organização da exposição sobre o peso dos meus amores, o apoio do Projeto Leonilson, né, no desenvolvimento da exposição, e ao Bitu, ao Cadu, a Marister Bueno, Maciel, que estão aqui com a gente hoje para esta segunda mesa, né? O título de hoje seria a obra como arquivo, né? Que é um pouco o que a gente discute aí na exposição, né? A obra como um guardado do artista, né? De fatos, coisas do mundo, né? Esse encontro de hoje, a ideia era trazer novos olhares para a obra, né? Então, o Bitu, na verdade, ele entrou na exposição como curador comigo. Ele acabou de defender, na verdade, um mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, com o Leonilson como objeto de estudo, né? Ele vai discorrer sobre isso também, né, sobre a tese dele, num outro formato. O Carlos Eduardo Reciopo também defendeu uma tese o ano passado na Universidade de São Paulo, né? Também com o Leonilson como tema. São olhares diferentes, né? São novos olhares, portanto, para a obra do Leonilson. Eu acho que esse é o objetivo, né, deste evento, né, a exposição e esse encontro, trazer, né, novas reflexões sobre a obra, né? Bom, a Marister Maciel, ela vai entrar num tema mais livre, na verdade, né? Ela deu o título O Inventário dos Dias na Poética, na obra do Leonilson, né? Isso, é isso, né? A Poética dos Dias na Poética. O Inventário dos Dias na Poética de Leonilson. Exatamente, E acho que ela vai ser mais livre, no caso, aí, na leitura dela. A gente vai começar com o Bitu, então. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite a todos. Vou também iniciar fazendo uns agradecimentos. Pode até parecer um pouco repetitivo, mas vamos lá. Gostaria de agradecer ao Itaú Cultural por possibilitar a realização do projeto, em especial às equipes de artes visuais, a equipe da produção e a equipe do educativo também, ao Projeto Leonilson pelo apoio fundamental em todo o processo de pesquisa, a equipe do projeto, que é formada por Nicinha, Gabriela e Adriene, a Ricardo Rezende pela parceria curatorial, ao artista Albert Rim, a minha orientadora na UFMG, Maria do Carlos Freitas, a Valéria Toló e a Ara Cashin, e também cumprimentar os meus companheiros de mesa, Cadu, Marister e Ricardo. Então, eu vou falar iniciar falando um pouco da minha aproximação com a obra do Leonilson. Um contato mais significativo que eu tive com a obra do Leonilson foi em 2001, 2002, no Ceará. Eu trabalhava no Museu de Arte Contemporânea e nós recebemos um recorte do Leonilson dentro daquela exposição do Redescobrimento. E nesse período eu trabalhava na reserva técnica do museu e pude ter esse contato mais próximo com a obra. É interessante porque em 2001 foi o primeiro momento em que o Ceará teve uma exposição, mesmo que pequena, mas acerca do Leonilson, sobre o Leonilson, uma pequena individual do Leonilson. Então, o Leonilson, na década de 80, foi representado por uma galeria lá no Ceará, a Arte Galeria, mas uma grande exposição ou um recorte mais significativo nunca tinha tido, e o público do Ceará também não conhecia a obra do artista. Então, esse foi o meu primeiro contato com a obra dele, e de imediato me interessou bastante as questões discutidas. E fiquei bastante interessado e comecei já a desenvolver algumas pesquisas
Um dado significativo também nesse processo foi que, em 2006, mais ou menos, o projeto Leonilson doa para o Museu de Arte Contemporânea um acervo significativo do Leonilson, composto por 17 obras. Foi a partir desses... E eu trabalhava na reserva técnica com pesquisando o acervo, tinha acabado de desenvolver um projeto na obra de Antônio Bandeira, e receber esse acervo foi bastante interessante, porque eu comecei a poder desenvolver também curadorias com a obra, com aquele pequeno recorte do Leonilson que tínhamos no MAC. E, a partir desses exercícios mais práticos da curadoria, surgiu a possibilidade de desenvolver uma pesquisa de mestrado, e fui para Belo Horizonte, para o UFMG, porque, em Belo Horizonte, a questão que eu queria discutir na obra do Leonilson era a relação imagem-palavra, e, em Belo Horizonte, tem várias linhas de pesquisa nessa área. E, a princípio, a pesquisa se delimitava nessa relação da imagem da palavra, observando como a palavra se relaciona dentro das questões da obra. Tinha a palavra como protagonista, mas, no percorrer do curso, eu me deparei com algumas questões que são bem presenciais nas pesquisas mineiras, que é a questão do arquivo e da memória, e fui contaminado um pouquinho por essas questões e acabei enveredando também por pesquisar arquivo, memória e taxonomia, que é um dado bastante latente na obra do Leonilson. Então, eu vou ler aqui Eu fiz um pequeno recorte da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação. Vou apresentar aqui para vocês alguns pontos que nortearam a pesquisa, que é a relação da imagem da palavra, a palavra como protagonista num dado relacional entre a obra e o espectador, é a questão da taxonomia e da memória, e percorrer um pouco do espírito romântico, entre aspas, que o Leonilson atuou na década de 80 e de 90. Então, vamos lá. Leonilson desafia o percurso comum da arte brasileira. É um ponto de desvio que rege um novo rumo, que codifica novas temporalidades, construções, éticas, coreografias. Um desbravador de si mesmo que coloca em primeiro plano um dado que legitima conjugar-se em primeira pessoa. Viajante, desbravador, cosmopolita, primitivo, angustiado, foi capaz de condensar tudo no sigelo e impactante autorretrato em que apenas borda seu nome, José, na delicadeza de um voal. Conseguiu, como poucos, articular com propriedade a subjetividade e colocá-la como protagonista de um processo que regeu sua poética. Leonilson se expõe, se ser agressivo, piegas, cansativo. Se o processo está na ordem da sedução, ele simplesmente é. Clarice Lispector, em tantas questões, se aproxima de Leonilson. Sentencia em Água Viva: o próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Fazemo-lo juntos com a respiração, com uma desenvoltura de toureiro na arena. E é com a força de um touro na arena que Leonilson doma seu toureiro, o espectador. Assim como Clarice, ele subverte o outro, tornando-o um cúmplice, refém de suas angústias, medos e aleluias. E o acontecimento da obra está justamente no processo entre o eu e o outro. Nesse ponto de bordado que ele consegue tecer tão bem, nasce o convite ao expressivo mundo que é a sua busca. A sua poética se inscreve numa liturgia da palavra, do divino, da lapidação dessa palavra em divino, em círculos que regem um processo de achar-se e de perder-se. Essa pesquisa teve como processo principal um ato de imersão, de mergulhar diante do seu objeto sem medo de contaminação. É um traçado de cumplicidade, de afeto, de transposições, de verdade e angústias.
Nela investiguei com mais propriedade como a vida foi significante para a construção de sua escrita, como as amizades foram significativas para os seus processos e como a busca de um ideal romântico na contemporaneidade foi legitimado pelo artista. A palavra sempre esteve presente em seus trabalhos, desde sua primeira assemblagem, de 1972, passando pela figuração inicial do fim da década de 70 até sua última fase na década de 1990. Se existe um eixo fundamental que conecta processos de aproximação com o outro, e na poetização enfática da imagem, esse elemento é a palavra. Também é importante observar a força que a produção do final da década de 70 apresenta, muitas vezes compreendido como um período de fomentação de suas questões plásticas e poéticas, o período apresenta valiosas indicações que se consolidarão mais adiante, no período mais maduro de sua produção. Porém, é de grande valia entender esse período. Outro dado evidenciado pela pesquisa é o entendimento da obra como um grande arquivo, um arquivo de vida em que poética, agendas, diários, escritas se unem numa só ação, a de construir uma taxonomia, inventariar um processo no qual a vida é o eixo principal e o suporte para entender o mundo. Tem uma parte na minha pesquisa que eu me utilizo bastante de Clarice Lispector, principalmente no livro Água Viva, e eu faço algumas relações entre a personagem do livro, que é uma pintora, e migra da pintura para a escrita para tentar continuar seduzindo o seu objeto amado. Então, essa relação da sedução e da transição de linguagem entre a pintura e a literatura é um dado que eu evidencio e que eu vou apresentar agora para vocês uma pequena parte. Comecei essas páginas com o fim de preparar-me para pintar, mas agora estou tomada pelo gosto das palavras e quase me liberto do domínio das tintas. Sinto uma voluptuosidade em ir criando o que te dizer. Vivo a cerimônia da iniciação da palavra. Clarice Lispector, Água Viva. O projeto demorou 3 anos para ser concebido, depois de muitos cortes, revisões, incertezas, mudanças de títulos, inicialmente atrás do pensamento, monólogo com a vida e mais tarde objeto gritante. Em 1973, definitivamente o livro é publicado como Água Viva. Na escritura clariciana, Água Viva se localiza numa bifurcação estética. Ao fugir de gêneros e classificações, a autora aponta para uma confluência de estilos e linguagens. Sem uma trama visivelmente definida, o livro se alicerça em delicados fios condutores, com a sensibilidade de quem vai tatuando confissões em um diário. A personagem, um eu feminino, que exercita a pintura, busca na palavra uma nova experimentação da linguagem ao compor um relato declinado na construção amorosa a um eu masculino. Também tenho que te escrever, porque tua seara é a das palavras discursivas e não o direto de minha pintura. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto a necessidade de palavras, e é novo para mim o que escrevo, porque minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha 4ª dimensão. Na sua pintura, essa pintura que me refiro é a pintura da personagem Água Viva. Elabora-se um registro de uma natureza secreta, revelada no interior das grutas e cavernas, o útero do mundo. Sua figuração relata a intimidade de uma vida aparentemente sombria e assustadora, presente no particular de uma caverna ou de nossas cavernas interiores. A palavra é usada como suporte para uma apreciação amorosa, um método de sedução em busca de capturar o outro. Nessa bifurcação entre linguagens, a palavra é revelada em seu instante já, repleto de signos e significantes, de poesia e de fluxos que se apropriam de uma sintaxe que conjugam o eu e o outro. É nessa conjugação do nós que esse relato de caráter confidencial migra da pintura para a palavra e se alicerça num tratado poético mergulhado em um plasma de aleluias, dor e busca.
Entro lentamente na escrita, como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras. Limiar de entrado de ancestral, caverna, que é o útero do mundo, e dele vou nascer. Como em A Paixão segundo G.H., a personagem principal do livro G.H. é uma escultora, a escritora permanece no campo semântico das artes visuais para desenvolver os conflitos dos personagens, seja diante do substrato de vida presente nas entranhas de uma barata, ou nos requintes de sedução que a palavra pode atingir em diálogos com a pintura. Clarice transita na órbita de inter-relações estéticas e aprofunda-se entre silêncios e entrelinhas. Mas escrever, para mim, é frustrador. Ao escrever, lido com o impossível, com o enigma da natureza e do Deus. Quem não sabe o que é Deus, nunca poderá saber. Muito recorrente sua obra, o diálogo entre artes reafirma um caráter contemporâneo presente na escritura clariciana, que se apodera da subjetividade do fluxo de consciência para a construção de relatos que se bifurcam nos caminhos de vida vezes arte, se projetam em alegorias que lapidam a sua poética. Para adentrar um recorte de um dos mais importantes artistas contemporâneos brasileiros, recorro a essa breve introdução ao universo de Clarice Lispector. José Leonilson Bezerra Dias desenvolveu uma rica trajetória na geração de 1980. Percorreu um caminho singular em relação aos demais da sua geração da arte brasileira e se legitimou com uma produção diferenciada, voltada para o registro, para registros confidenciais e diálogos entre vida vezes artes. Ao construir um legado absorvido num romantismo aflorado, sua obra é capaz de capturar o espectador através de uma linha sensível localizada na poesia e na elaboração de um repertório iconográfico voltado para o eu e a busca incessante pelo outro. A poética de Leonilson se localiza na coreografia utilizada nas suas construções plásticas, imagem que dialogam com palavras numa sinuosa cadência de um repertório repleto de signos recorrentes utilizados no percurso da sua obra: escada, vulcão, bússola, cadeira, coração, farol, livros, ampulheta, instrumentos musicais, mapa, relógio, radar, transformador de energia, etc. Esses símbolos reafirmam um caráter de repetição e apontam para uma confluência com a escrita clariciana, como observa Benedito Nunes em análise sobre a escritora. Benedito falando, então, sobre Clarice. O ritmo dessa repetição, insistente, obsessiva e obsessivo, não apenas assegura, como nos estribilhos e fórmulas mágicas que ganham com a redundância um aumento de ênfase, faz também aumentar a carga emocional das palavras, que ganham então uma aura evocativa. A expressividade e a intensidade são aqui inseparáveis. De um modo geral, pode afirmar que a repetição, como uma das matrizes poéticas do estilo de Clarice Lispector, está implicado no jogo entre palavra e coisa que entrega o processo narrativo. Leonilson relata-se através das repetições, seja por uma narrativa voltada às questões sexuais, da idealização romântica e busca pelo outro, nas metáforas ou metonímias do corpo, nas confidências alegóricas ou na semântica iconográfica. Características que atribuem à sua obra uma estrutura circular, sendo que em alguns momentos se encontra e se recria. O processo autobiográfico colocado em sua produção revela um eu emoldurado numa órbita carregado por um coletivo simbólico, que tudo é motivo de sedução, lástima, desejo e vida. Nesse fluxo de poesia, precisão no diálogo entre palavra e imagem, que o artista cria o seu ato literário. Há uma literatura silenciosa, que reverbera com mais intensidades em alguns escritos, nas agendas e diários, mas que também habita com precisão os pequenos textos escritos em alguns trabalhos. São inscrições mínimas, mas com carga poética pulsante, condensada numa sintetização lírica. Essa relação da imagem com o texto tem um aliado forte dentro da composição: o título. Em alguns trabalhos, os títulos fazem parte da composição entre imagem e palavras, operando como agente direto na obra, porém há casos em que não há inserção da palavra na proposição plástica. Ela somente surge como indicador arbitrado pelo artista, sugerindo, indicando relações.
Os títulos são agentes desse processo literário, condensam uma narrativa íntima, forte, capaz de dizer muito através de recursos mínimos e de atingir o outro pelo lirismo e pela simplicidade. Voilar Monquer, Ouro de Artista e Amar Bastante, O Pescador de Palavras, O Inconformado, São Tantas as Verdades, Rios de Palavras, todos os rios levam à sua boca. Léo não consegue mudar o mundo, para o meu vizinho de sonhos, longo caminho de um rapaz apaixonado. O que você desejar, o que você quiser, eu estou aqui, pronto para servi-lo. A palavra regida por um eixo poético é ato funcional na aproximação entre o artista e o espectador. Age como ferramenta de acentuada cumplicidade, aproximando e capturando, transformando de certa forma o espectador num agente experimentador de alegrias, tristezas, buscas, angústias, verdades, etc. Assim como a personagem de Água Viva, Leonilson captura na palavra um substrato vital para a construção de sua poética, uma coreografia que se encontra entre o eu e o outro. Assim como um bordado que é construído pela junção de pontos até a formação de uma imagem, a obra de Leonilson tem como um dos eixos mais vitais um espírito amoroso latente, que vai se revelando através de confidências, de mínimos fragmentos que compõem a potência de sua poética e através da junção desses relatos confidenciais. Tece um grande arranjo de combinações, regido pela cadência da vida, se desdobrando pela arte. Nesse contexto, elaboram-se elementos que serão recorrentes dentro de um vocabulário amoroso. Cabeça, coração, chama, lâmpada, pares, livros, garrafas e etc. Essas imagens de figuração tosca são recobertas por pinceladas grossas, como se desafiassem uma clareza objetiva e se refugiassem através de camadas de cores e se protegessem de algo. As imagens recorrem ao isolamento, à queda, à busca pelo outro, uma cartografia do corpo que se compõe entre órgãos, oceanos, rios, ruas e vísceras, elementos que se fundem em uma busca, regida por um inconformismo, por uma carência e um desejo maior de conjugar uma utopia amorosa. Mas como discutir um sujeito amoroso em pleno século XX? Como se posicionar diante de questões onde o afeto, a rejeição e o desejo se evidenciam claramente? Como discutir o desejo diante da castração da AIDS? As questões da subjetividade do artista revelam-se em fragmentos, pequenos relicários. Seja através da imagem ou da palavra, a obra observa cada vez mais uma aura autobiográfica e trilha um caminho corajoso e diferenciado do contexto de arte daquele momento. Leonilson coloca em primeiro plano um sujeito romântico e discute abertamente, através da sua poética, os impasses do sujeito amoroso na contemporaneidade. É nesse contexto que Leonilson trilha um caminho que o evidenciaria, colocar em primeiro plano uma micropolítica, suas questões existenciais, suas angústias e desejos. Roland Barthes discorre acerca do homem contemporâneo e da dificuldade de tratar de temas como o amor. Em fragmentos de um discurso amoroso, observa que o discurso amoroso hoje é de extrema solidão e que é relegado pelas linguagens, depreciado ou ignorado por elas. Barthes falando, quando um discurso é assim lançado por sua própria força na deriva do inactual, deportado para fora, e de toda gregariedade, nada lhe resta, além de ser o lugar, por exíguo que seja, de uma afirmação. Relegado a segundo plano, poucas foram as produções visuais que trataram de percorrer o território amoroso, muitas vezes interpretado como piegas ou clichês. Falar de um sujeito amoroso na contemporaneidade é ato de exposição e entrega, e principalmente de assumir uma postura diante de uma ética do corpo e do desejo. Barthes desafiou o percurso anunciado por uma intelectualidade e ousou discutir o sujeito amoroso através de uma construção fragmentária, tece o seu bordado utilizando trechos de Werther, de Goethe, Platão, Nietzsche e de textos autobiográficos. De conversa com amigos. Leonilson também registrou em suas agendas e diários algumas questões sobre o amor, sobre seus relacionamentos, as inseguranças que os regiam, a distância, o desejo e a busca.
Eu vou tratar agora de outro eixo da minha pesquisa, que é a questão do arquivo, da memória e da taxonomia, e Maria Esther depois finaliza também tratando dessa questão. A ciência do arquivo inclui a institucionalização, ou seja, a lei que rege o direito que a autoriza, articulando relações entre o secreto e o não secreto, regendo direitos de publicação ou reprodução, classificação, ordenação, observando o regimento ou lei de cada espaço, algo que se localiza entre a casa e o museu e é um agente articulador de informação. Nesse lugar em que a informação e a memória interagem e exercitam sua função, guarda-se o adormecido ou guarda-se a latência vital da necessidade urgente do saber. É o lugar do presente e do passado, onde o novo e o velho habitam a mesma dinâmica, o exercício do saber, da busca, do encontro, da vida. É possível compreender a obra de Leonilson como um grande arquivo, impregnado de memória, taxonomias, vida, transposições. Constrói um percurso existencial marcado por referências pessoais ao elaborar um verdadeiro arquivo de vida utilizando sua obra como suporte, além de outros mecanismos que também catalogaram o seu cotidiano, como agendas, diários, cadernos, fitas gravadas. Estes acontecimentos estão presentes nesses arquivos de referências pessoais de Leonilson, compostos por material recolhido no cotidiano, programação diária, tickets de viagem e hotel, tickets de cinema, matérias de jornal e revista com informações pessoais, de amigos ou da obra, restaurantes frequentados, programação das exposições, fotos, contas, endereços, telefones, cartões, relatos de viagem e toda uma refinada escrita poética, esboço de trabalho e demais particularidades. Leonilson, através desses mecanismos citados, deixa vestígios, marcas do seu trajeto, tanto artístico como pessoal. As diversas agendas, diários, coleções, biblioteca e obras que se encontram hoje no projeto Leonilson possibilitam uma investigação mais profunda acerca das características de seu trabalho e referendam mais esse traço na poética do artista, uma taxonomia voltada para o eu. É desse arquivamento do eu na obra de Leonilson que uma intenção autobiográfica se legitima, carregado de verdade e intimismo, transformando sua produção em relicários ou páginas de um diário, de um campo semântico taxonômico, verificamos alguns pontos que se explicitam, como a diversidade de listas, nomes, categorias, recorrências simbólicas e, principalmente, a presença do caráter colecionista que se evidencia nas coleções de brinquedo e pelo conjunto de signos recorrentes utilizados durante todo o percurso da obra. Verifica-se na poética de Leonilson uma latência taxonômica bastante forte que se localiza em aspectos como a obra ser uma grande catalogação de sua vida, um extenso arquivo onde a vida foi inventariada e poetizada. Alguns elementos constantes indicam esse direcionamento, como o uso de listas, de indicadores numéricos, de dados sequenciais e repetitivos, da utilização de números. O artista possuía diversas coleções e alguns desses elementos foram transpostos para a obra. Nessas composições taxonômicas, não podemos esquecer a geografia, mapas, globos, rios, caminhos, trajetos, as cidades, os órgãos, o corpo, que afirmou uma cartografia do desejo, aliando uma imagética entre elementos citados e sua subjetividade. Leonilson revela, através dessas ordenações e taxonomias, uma profunda investigação do mundo a partir da sua própria vida. No documentário produzido na década de 1980 por Ana Maria Magalhães, titulado Spray Jet, Leonilson faz a seguinte declaração: a vida e a arte fazem parte do salto no abismo que eu resolvi dar. Já em entrevista para a TV Cultura, afirma: o meu trabalho é o meu ponto no mundo, sabe? É para onde eu corro. Assim, o meu trabalho é a minha observação sobre o mundo. É das experiências pessoais que o artista, através de sua poética, eleva questões particulares e as desdobra em temas universais de fácil identificação e o encontro com o outro. Leonilson captura o espectador
justamente tornando um cúmplice de suas questões. Essa dinâmica sedutora entre artista e espectador tem um aliado forte, a utilização da palavra na construção estética da obra. Seu primeiro exercício plástico, uma assemblagem de 1972, já continha o elemento gráfico, e será constante a presença da palavra em diálogo com a imagem, ou como presença enunciativa nos títulos de seus trabalhos que possuem um lirismo bastante acentuado. Um dos trabalhos mais significativos que compõe esse universo de taxonomias é uma lona de 1988, intitulada São Tantas as Verdades. Nessa obra, o artista faz uma grande classificação ao inventariar referências de várias linguagens artísticas que compõem o seu universo, que o alimentam de alguma forma. Há também referências geográficas, de fauna e de flora, dados urbanos e etc. Aliadas a essa composição da escrita, algumas imagens do seu repertório surgem como formas alongadas, como extremidades em espiral que remetem a trombas, a escadas, a pedras semipreciosas, uma figura orgânica que carrega um cetro e uma coroa. Leonilson sintetiza nesse trabalho um arquivo sentimental onde sua verdade é composta pelas verdades também alheias, e o seu mundo é regido por essa confluência. É isso. Obrigado. Carlos Eduardo, então, curador e pesquisador independente. Vamos lá, Carlos. Bom, obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer a você, não apenas pelo convite de estar aqui, também ao Bitu, para participar desta discussão a respeito da obra do Leonilson, mas também por ter me acompanhado ao longo da minha pesquisa de mestrado, ter me oferecido bastante ajuda ali durante ela. Eu também gostaria de agradecer a presença da Maria Esther e do Bitu para discutirmos aqui juntos a obra do Leonilson. Eu não posso deixar de agradecer também a Sônia Salsten, que me orienta em minhas pesquisas na ECA USP e com quem eu venho debatendo nos últimos anos a obra do Leonilson, bem como não posso deixar de mencionar a fundamental importância do trabalho das pessoas ligadas ao projeto Leonilson para os meus estudos sobre o artista. Bom, eu pretendo abordar aqui, eu vou projetar imagens, eu não sei se... Bom, obrigado. Eu pretendo abordar aqui um aspecto que eu considero crucial na obra do Leonilson, que é o quanto sobre essa obra pairou o signo da morte. Eu espero, com isso, contribuir aqui para este seminário, que possui como tema mais geral as ideias de arquivo e de memória na obra do artista, e espero também arriscar aqui com vocês uma leitura dessa obra em contato estreito com a esfera mais ampla da cultura daqueles anos de 1980 e princípios de 1990. A morte aparece uma centena de vezes figurada na obra do Leonilson, em imagens de sacrifício, por exemplo, às vezes associadas ao sacrifício de Cristo, mas também em uma série de imagens de quedas, como vocês podem ver nessa obra O Gigante com Flores, imagens de doença ou de debilidade, como as que compõem a série O Perigoso, mas ainda a morte aparece em imagens de escoamento, vaporização ou esfacelamento do corpo e escancaramento também desse corpo ou de partes desse corpo. Sem contar as tantas vezes que o artista produziu obras que ficam às voltas com o tema do sangue, às vezes do seu próprio sangue, e eu cito aqui novamente a série, um dos desenhos da série O Perigoso, no qual Leonilson coloca uma gota do seu próprio sangue acima do escrito. Vocês sabem que o Leonilson morre jovem e que a trajetória de sua obra não se completa em mais do que 10 ou 15 anos. E devem saber também que, pelo menos, os últimos anos da obra do artista, ou os últimos 2 ou 3 anos dessa obra, é o período que se estende mais ou menos entre 1990 e o ano de 1993. Vocês devem saber que esse período já foi bastante comentado como sendo marcado pela consciência do próprio artista
de que sua vida poderia se encerrar a qualquer momento, por conta mesmo dos desdobramentos da doença que o vitimaria, afinal, naquele ano de 93. Esse fato, a antecipação da própria morte, não é em nada desprezível para se pensar os últimos anos da obra do Leonilson. Todavia, o que eu gostaria de tentar pensar aqui com vocês é sobre o quanto a morte parou sobre toda a trajetória do Leonilson, sobre toda a sua obra, muito antes de o artista se encontrar consciente do risco da doença que o levou. Se eu não me engano, o Leonilson soube da doença apenas em meados de 1991, quando a sua obra já havia, há muito, constituído todo um discurso sacrificial, todo um rol de questões ligadas à percepção de um abismo diante de si, ao enfrentamento de um profundo sentimento de impotência diante do mundo. Mas eu vou tentar argumentar melhor com vocês a ideia. Se há algo que se pode observar, então, desde o começo, na obra do Leonilson, é a utilização que ele fez de imagens simplificadas, parecidas com imagens de histórias infantis, de desenhos animados ou de histórias em quadrinhos. Deixa eu ver se tem mais algum. E, além disso, o uso que o artista fez ou faz de palavras e expressões em suas obras, isso tudo acompanha essa obra desde o começo. Uma obra como O Pescador de Palavras, ainda de 86, ilustra bem o modo como todos os elementos, essas expressões, essas imagens, essas imagens meio clichês, então a casinha, a ponte, o modo de representar a água, esse tracejado, que é comum ao ponto do bordado. Essa obra ilustra bem o modo pelo qual tudo isso vai ingressando, todos esses elementos vão ingressando no trabalho de Leonilson. Como aquele pescador, então, o Leonilson vai coletando em sua obra todo tipo de material que reside na esfera da cultura do seu tempo, de modo que o seu trabalho trata como material, ou dá o mesmo sentido de material, tanto para palavras, quanto para figuras, quanto para pedras, quanto para penduricalhos, como se não houvesse diferença entre esses elementos e tudo aparecesse nessa obra como o mesmo estatuto de matéria. Eu não sei se o Bitu concordará com esse meu ponto de vista, mas a gente pode discutir. Mas o que, a meu ver, uma obra como São Tantas as Verdades demonstra é o quanto tudo que circula no universo da cultura, nomes de artistas, de músicos e bandas, de personalidades do cinema e da alta costura, coisas da cidade, como o trânsito, as enchentes, enfim, o quanto tudo que circula no universo da cultura vai se acumulando ao longo dos anos na obra do Leonilson, ao lado de objetos, figuras, como se essa obra fosse o lugar em que as coisas da cultura se juntam de modo indiferente. Como aquele pescador de palavras daquela obra anterior, acho que ela está aqui. Não tá. Acho que está para trás, né? Aqui. Como então aquele pescador de palavras, a obra do Leonilson é obra de um sujeito que começa a se reconhecer em pleno comércio com signos culturais, de um sujeito que se vê rodeado e intercalado por todo tipo de clichês, por todo tipo de banalidade que circula no universo da cultura. É isso que são as tantas verdades, a meu ver, às quais o Leonilson se refere nessa obra que eu acabei de projetar para vocês. É claro que há algo de pop se configurando desde cedo na obra do Leonilson, nessa mistura indiscriminada entre coisas e palavras, nessa indiferença entre imagens ou figuras e objetos. E decretar, então, são tantas as verdades, como faz o artista, é dizer mesmo que não há uma certeza, não há uma única certeza, que não há como se livrar da indeterminação na lida com as coisas do mundo. Mas decretar são tantas as verdades é também narrar alguma espécie de agonia com relação a esse mundo, a essa cultura da indiferença e da banalidade, e não simplesmente saudá-la e festejá-la. Sem dúvida, há uma dimensão lírica na obra do Leonilson, no sentido de que o artista sempre buscou falar sobre si mesmo, falar das coisas em primeira pessoa. E eu mostro novamente para vocês essa obra Léo não consegue mudar o mundo. Só para não deixar passar, a aproximação do Leonilson ao Bispo do Rosário
ela é sempre feita, talvez seja bom pensar do quanto há de lirismo no Leonilson, de falar tudo a partir de um ponto de vista em primeira pessoa, e no quanto o Bispo do Rosário, a obra dele tem um caráter épico, de catalogar de fato tudo o que aconteceu no mundo, tudo o que houve no mundo. Acho que é uma diferença de raiz de cada uma das obras. Mas, enfim, há essa dimensão lírica na obra do Leonilson, e há, é claro, uma aproximação à poesia, e inclusive o Leonilson, como bem disse o Bitu, escrevia bastante, muitas vezes em forma de poemas. Eu trouxe um que se chama propriamente A Lira. Mas o que me parece mais forte nessa obra é que esse lirismo não é e nem nunca foi sinal de uma autoconfiança na existência de uma região interior ou de uma autoconfiança subjetiva, de uma existência de uma esfera subjetiva que fosse privilegiada. Antes, a dimensão lírica da obra do Leonilson só se apresenta de modo fraturado, em constante atrito com a banalidade dos clichês, com a trivialidade das coisas do mundo, da cultura, essas coisas que o artista lida em sua obra, com que o artista lida em sua obra, mas esse mundo da cultura no qual ele também está inserido. Eu não preciso lembrar a vocês que o Leonilson, desde cedo, desde 80 e poucos, 83, se eu não me engano, ele já ingressa em algumas das mais importantes galerias, pelo menos aqui de São Paulo e do Rio. Então, a participação no mundo da cultura, na esfera da cultura, também é algum traço da própria trajetória do Leonilson. Mas o que eu vejo de mais radical na obra do Leonilson é que ele vai tentar falar de si mesmo, ele vai tentar falar das suas experiências pessoais, de pequenos pensamentos que a ele ocorreram em algum momento, mas ele jamais vai apostar que essa experiência subjetiva esteja a salvo da indiferença da cultura, a salvo da banalização ou a salvo do sentimentalismo, que eu acho que é tudo que a gente pode acusar essa obra com toda razão. Por meio das imagens, coisas e palavras as mais banais, que o artista buscará falar dessas suas pequenas experiências ou experiências privadas. Então, ele pode colocar, de repente, a imagem de um cérebro dentro da forma de um coração e, à frente do desenho, cruzar duas espadas como sinal ou signo de proteção a esses pensamentos do coração, que são pulsantes, que são vermelhos, enfim. Numa obra como essa, não há nada que não seja banal. Não há nada nesse vocabulário de que o Leonilson se utiliza, de imagens e palavras, que não seja de conhecimento comum, bem como não há nada que não se reduza a meros clichês. É isto que leva a obra do Leonilson a flertar desde sempre, desde o princípio, com uma profunda, mas com uma mera banalidade, mas é isso também que protege essa obra da vulgaridade. A possibilidade de não dizer muita coisa, ou de se converter ela mesma, essa obra, ou de converter ela mesma, também em mais um clichê, em meio a tantos outros clichês, é um risco que a obra do Leonilson assume desde o princípio. E ela é, mais do que isso, uma determinação realista dessa obra. O trabalho do Leonilson nunca cede à vulgaridade, porque ele nunca abandona a desconfiança de que as mais verdadeiras experiências da subjetividade são aquelas que não se acreditam resguardadas num castelo de cristal, mas sim aquelas que só se constituem na tentativa mesma de se comunicar, de romper o seu próprio isolamento, coisa que ele vai fazer, obviamente, por meio dessas imagens, que são imagens de comunicação imediata, slogans, manchetes, histórias em quadrinhos, a simplificação das imagens, essas palavras de ordem. Todavia, essa obra se debate internamente com essa banalidade com que ela se vê cercada. E, sem dúvida, a imagem da ilha perdida no oceano, é a metáfora por meio da qual o artista dá a ver, ao mesmo tempo, a sua vontade de significar esse universo da cultura, esse universo de clichês, que ele utiliza como vocabulário. Então, essa metáfora da ilha perdida no oceano é a metáfora por meio do qual o artista dá a ver a sua vontade de significar esse universo esvaziado de clichês, de participar desse universo, mas a metáfora também por meio da qual o Leonilson constata o quanto de impossibilidade, de isolamento está implicado na tentativa de resguardar a pequena preciosidade de uma experiência subjetiva, de uma vontade subjetiva em meio a esse mundo da indiferença. Preciosidade, sim, mas nunca preciosismo, porque o Ilha, do Leonilson, ele é muito mais
singelo, ele parece muito mais com o Pequeno Príncipe, eu acho que a forma, inclusive, é recorrente, ainda um outro trabalho, a imagem de baixo talvez seja legal para pensar, essa figura perdida em algum lugar que não se sabe qual é, com o seu pianinho, enfim, etc. Mas, enfim, o William do Leonilson é muito mais singelo, é muito mais um Pequeno Príncipe do que um ser potente, cheio de si, resguardado, pronto para poder se espalhar ou espraiar a sua potência subjetiva pelo mundo. É muito mais alguém tragicamente isolado, buscando uma comunicação, buscando tomar parte naquele mundo da cultura. Se a obra do Leonilson, ela então é autobiográfica, e eu concordaria plenamente com o fato de que ela o seja, se ela quer falar do seu autor em primeira pessoa, esse caráter autobiográfico ele não corresponde a uma autocelebração ou então a um narcisismo positivo, uma autocelebração de si mesmo. Antes, o que me parece que essa obra constata é a impossibilidade de falar sobre qualquer outra coisa que não fosse ou que não seja de si mesmo. Porque as verdades, afinal de contas, são tantas, elas são muitas, então é preciso falar sobre si mesmo, falar de um ponto de vista absolutamente privado. E essa indiferença nessas verdades, que são muitas, que são tantas, como diz o Leonilson, ela se demonstra para ele cada vez mais intransponível, de modo que a sua obra vai aos poucos determinando o quão diminutos o quão diminuto e o quão isolado pode ser o seu lugar diante do vazio extremo de significados dentro do qual ele se percebe. Não por acaso, veremos na obra do Leonilson, aqui nós estamos na virada da década de 80 para a década de 90, não por acaso o que a gente vai ver na obra do Leonilson é uma série de imagens em que um pequeno arranjo figurativo, de figuras e palavras juntas, às vezes de figuras, de palavras e objetos, mas então imagens de um pequeno arranjo figurativo que fica como que flutuando a esmo em meio ao vazio das folhas de papel deixadas quase inteiramente em branco, ou de telas cujo fundo é morosamente recoberto de uma única cor por meio de pinceladas, em geral repetitivas, que não demonstram qualquer inspiração gestual expressiva no sentido forte. Essa obra está aqui, né? Não, é essa de trás. Esta tá. Essa está ali no andar, né? No mezanino, acho que sim. A aposta, então, na redução, no mínimo de informações, eu acabei de mostrar, São Todas as Verdades e algumas outras obras, vocês devem imaginar o quanto o Leonilson acumulou de informações, mas nessa virada de década, a obra vai passar por um processo de redução. Os elementos que eram muitos, e são tantas as verdades, agora eles vão se reduzindo cada vez mais a pequenos arranjos de imagens e palavras. Então, a aposta na redução, num mínimo de informações, de figuras e de palavras, essa aposta que vai marcar a obra do Leonilson na virada da década de 80 para de 90, talvez tenha esse sentido de, ao mesmo tempo, reconhecer o quão vãs são as suas tentativas de dar conta de repor em meio a uma profunda indiferença, uma presença, ainda que em frequência baixa, muito reduzida, de uma vontade expressiva. Então, essa pequena chama ou a pequena fonte que tenta resistir, talvez sejam boas imagens dessa tentativa. Essa é a morte, a meu ver, com que a obra do Leonilson lidou desde o princípio. Não uma morte ocasional, uma morte física, mas a morte da subjetividade na esfera da cultura. Eu acho que essa é a morte que está pairando sobre a obra do Leonilson desde o primeiro momento em que ele coletou o primeiro clichê que circulou na esfera da cultura em sua obra. Para finalizar, eu gostaria apenas de acrescentar a ideia de que a obra do Leonilson é profundamente autobiográfica, o fato de que, nos seus últimos anos, Leonilson vai depor diretamente no mundo da cultura. Eu venho falando desses tantos exemplos de uma pequena personalidade que se encontra perdida, então, nesses espaços vazios, pois as últimas obras do Leonilson serão, não por acaso, o próprio artista dizendo que ainda resiste, ele mesmo, em meio a essa esfera da cultura, nesse mundo em que ele mesmo está inserido, e dizendo já não mais do que o seu nome, ou a sua idade, ou um pequeno dado biográfico
e não mais um simples fato de que algo ainda, de algo que ele tenha acontecido a ele ou alguma outra história. Esse final vai ser não mais do que o seu nome, a sua idade, ou não mais do que o simples fato de que algo ainda se resguarda de si mesmo. Acho que esse saquinho fechado, como algo que se resguarda de si mesmo, que se resguarda ainda no Leonilson, de 35 anos, é muito evidente. Morte e autobiografia, a meu ver, no Leonilson, são dois termos de uma mesma equação. É sempre a possibilidade de dizer alguma coisa, o que o Leonilson enfrenta na sua obra ao longo dos seus 10 ou 15 anos. Acho que era isso que eu tinha a dizer, em geral. Obrigado, Cadu. Bom, Marista Maciel, uma breve apresentação dela aqui também. É escritora e professora de Teoria da Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG. É mestre em Literatura Brasileira pela mesma universidade e doutora em Literatura Comparada também, né, por esta instituição, a UFMG, com um pós-doutorado em Cinema pela Universidade de Londres. Né. Ela investiga a taxonomia tanto na literatura quanto na arte contemporânea, característica recorrente na constituição das obras do Leonilson. Portanto, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada também ao Bitu, ao Ricardo Rezende, pelo convite para participar desta mesa. É um privilégio estar aqui, né, no contexto dessa magnífica exposição da obra de Leonilson. Né, e é um grande prazer também conhecer Cadu, né, e compartilhar essa mesa com todos vocês. Bem, eu gostaria de iniciar essa minha exposição com uma epígrafe extraída do livro Pensar, Classificar, do escritor francês Georges Perec. E diz o seguinte: o que não está ordenado de um modo definitivamente provisório, o está de modo provisoriamente definitivo. Bom, entre 2001 e 2008, né, eu me dediquei ao estudo da presença de listas, coleções, inventários na literatura, no cinema e nas artes plásticas contemporâneas, né, exatamente atenta a uma certa propensão, né, por parte de artistas, escritores, cineastas, né, ao longo do século XX e início do século XXI, né, a esse exercício crítico, criativo, né, das classificações. Então, Jorge Luiz Borges, Georges Perec, Peter Greenaway, Arthur Bispo do Rosário, Carlos Drummond de Andrade, Eduardo Coutinho, né, foram alguns nomes que integraram esse meu repertório de autores. E o propósito inicial foi sondar, né, em que medida tais artistas, escritores, né, ao se apropriar dos sistemas de classificação do mundo, né, e do conhecimento, buscaram, né, revelar a insuficiência e a arbitrariedade de tais sistemas, né, e, ao mesmo tempo que, subvertendo, né, pelas leis paródicas da ficção, pelos jogos da poesia, né, a lógica ordenadora, né, que define esses sistemas. Ou seja, como eles minaram as categorias legitimadas pela ciência, pelas instituições, como eles burlaram o uso burocrático desses dispositivos classificatórios que servem para ordenar o mundo, o conhecimento e as nossas vidas, né, e criaram espécies, né, de antissistemas de classificação, valendo-se de critérios
aparentemente absurdos, impossíveis, desconcertantes, lúdicos, mas não necessariamente menos legítimos que os legitimados institucionalmente. Né? Ou seja, é possível classificar o mundo, sim. Todos nós temos esse impulso taxonômico. Né? A humanidade sempre foi atravessada por esse impulso. E, agora, por que determinadas categorias, determinados critérios, né, são mais legítimos que outros? Né? Então, os artistas se dão, né, essa liberdade de criar, né, as suas próprias taxonomias, como uma forma irônica também, né, de evidenciar a arbitrariedade, a subjetividade, a dimensão conjetural mesmo, né, desses sistemas taxonômicos que existem. Né. Bom, e além desse propósito irônico, né, crítico, muitos deles, né, também se valeram, né, do gesto taxonômico como forma de arquivamento, catalogação, né, das coisas do presente, do passado, convertendo-as, né, em registro de um tempo e de uma história, né, e compondo com elas uma espécie de narrativa pessoal. Ou, como diria Borges, para fazê-las durar para além do nosso esquecimento. Bem, a minha descoberta, né, de Leonilson como um inegável representante dessa linhagem se deu há poucos anos, né, e graças ao Bitu Cassundé, que foi meu aluno de pós-graduação, né, na área de estudos literários da UFMG, e apresentou, no final do curso, né, um excelente trabalho sobre os arquivos e coleções do artista cearense. E, desde então, eu passei a cultivar assim, um vivo interesse, né, pela obra de José Leonilson, e agora estou aqui, né, para falar um pouquinho sobre essa taxonomia, né, criativa, poética, né, do artista. E esclareço também, né, que, longe, né, que a minha exposição aqui, né, longe de se situar, né, no campo da crítica de arte, né, insere-se exatamente nesse espaço de confluência, né, entre literatura, artes visuais, né, e furta-se totalmente aos estudos especializados, né, sobre o artista. E, para abordar esse tema da mesa, né, arquivo e memória, né, o legado do arquivo e memória, o legado do artista, eu opto, né, por evocar aqui a palavra inventário, né, em algumas das suas acepções. Que, segundo os dicionários, né, ela designa, num sentido mais estrito, tanto a relação de bens deixados por alguém que morreu, né, quanto lista discriminada, registro, relação, rol de mercadorias, bens, etc. Tem também uma função comercial, né, de levantamento de produtos, de bens, de valores, né, de uma determinada empresa. E, num sentido lato, né, pode significar a descrição ou enumeração minuciosa de coisas em geral. Quer dizer, o primeiro sentido se aplica mais ao uso pragmático da palavra, no sentido burocrático, institucionalizado, né? No sentido lato, ela realmente se expande, né, para além dessas delimitações. Bom, o gesto, né, inventariante, né, sustenta-se, portanto, no uso de listas e na ideia de coleção, né, podendo se confundir muitas vezes com o ato de listar, né, e colecionar. Mas, para além dessas demarcações dicionarizadas,
é possível ainda identificar uma afinidade explícita do termo, né, com invento, né, invenção, o que o levaria a se aproximar, né, por vias transversas, oblíquas, também dos campos da poiesis, né, do fazer criativo. E é na confluência, né, desses sentidos possíveis, né, da palavra inventário que se inscreve, a meu ver, né, a poética de Leonilson. Quer dizer, ela pode ser tomada, numa primeira instância, como legado, herança, designando um conjunto de bens, né, composto, quer dizer, um conjunto de bens ou um acervo, né, composto de obras, poemas, diários, agendas, cadernos, cartas, documentos e objetos deixados pelo artista, passíveis de ser catalogados, né, expostos, publicados e arquivados, né, sob diferentes critérios de ordenação. É o que tem feito o projeto Leonilson, né, e o que fizeram os curadores dessa maravilhosa exposição, né, do Itaú Cultural. Quer dizer, é um conjunto que tem a ver, né, certamente, com a própria condição de Leonilson enquanto colecionador. Né? Então, ele legou essa coleção, essa grande coleção. Né? Por outro lado, é também uma poética, né, que se vale ela mesma, intrinsecamente, né, de vários procedimentos de classificação. Né, seja para registrar e catalogar as coisas e experiências do presente imediato, seja para recolher as marcas, os rastros, né, os cacos e reminiscências de uma vida vivida, né, e, neste caso, numa nítida propensão autobiográfica. E tudo isso, né, acrescente-se, atravessado pela consciência do fazer, né, e pela desordem criativa da imaginação. E eu acho que esse elemento, né, de invenção do inventário é o que marca a diferença, né, desse trabalho do artista em relação aos inventários convencionais. A função irônica, né, também se faz presente nos jogos taxonômicos de José Leonilson, o que se confirma, sobretudo, né, nos desenhos que ele compôs para ilustrar crônicas de jornal. Quer dizer, neles, as listas, enumerações, classificações, os recenseamentos, né, estão a serviço de um olhar crítico sobre os modos de usar a vida na sociedade do tempo. Um olhar crítico sobre as hierarquias sociais, né, e as insuficiências da ordem político-econômica de um país em estado de desordem intrínseca. Então, listas de grupos sociais marginalizados, listas das práticas de corrupção que fazem o mar de lama nacional, né, listas dos vários tipos humanos e culturais que compõem a paisagem heteróclita de São Paulo, listas de tribos indígenas que funcionam como um contraponto à lógica colonialista, listas de valores e quantias que alimentam a lógica do capital, né, são alguns dos exemplos que atravessam esses desenhos publicados entre 1991 e 1993 na Folha de São Paulo. Quer dizer, são trabalhos que funcionam como registros de um presente coletivo, de um contexto histórico, né, modulado pelo ritmo do cotidiano. Eles mostram que Leonilson não apenas construiu uma narrativa íntima, né, autobiográfica, né, de sua breve passagem pela Terra, como também registrou, com seu olhar de cronista, os dias e os acontecimentos da época em que viveu. E elaborou, através desses registros fragmentários, uma imagem particular sobre o mundo, ácida e lírica ao mesmo tempo. Ciente, como diria Roland Barthes, de que na atividade de uma vida é preciso sempre reservar uma parte para o efêmero. Interessante que essa citação do Barthes, né,
está num livro póstumo que recolhe as aulas que ele proferiu, né, nos últimos anos de vida, e é um livro que se chama Preparação do Romance, né? E nessas aulas, né, ele fica muito atento aos movimentos da escrita, né, que antecedem a elaboração de um suposto romance, né? Quer dizer, essa etapa, né, em que as notas, os rabiscos, as listas, esboços, né, funcionam como começos sempre provisórios, né, de uma obra que pode ou não, né, se realizar enquanto narrativa coesa e contínua. E, nesse sentido, ele coloca em relevo o ato de anotar, né, e ressalta a potência do presente, né, como via privilegiada para o exercício dessa preparação, né, que ele chama de intensidade necessária, né, para o ato de escrever, né, já que a preparação do romance se dá como captura desse texto da vida contemporânea, espaço do desejo da escrita, né? E aí eu estava vendo hoje à tarde, né, com mais cuidado, aí, as obras de Leonilson, vendo a exposição, e me deparei com um projeto de romance, né, o Frescoe Ulisses, né, 1990. Quer dizer, foi quando ele comprou um gravador e passou a gravar fitas, né, aleatoriamente, né, de suas viagens, com esse propósito, né, de compor um romance cujo personagem era uma espécie de Ulisses, né, joiciano, homérico, e dado as viagens, né, como o próprio Leonilson foi um viajante, ele, de alguma forma, se preparou, né, para escrever esse romance, né? E realmente é muito interessante como tudo ficou na preparação, né? Tudo ficou nessas notas, né, nesses rastros, nesses traços que, afinal de contas, acabaram por compor uma narrativa, né? Uma narrativa fragmentária, mas que, de alguma forma, funciona como o romance que não foi escrito. Bom, voltando, né, aos recursos, né, taxonômicos, eu digo que a presença de listas, né, aí nós vimos as listas nos desenhos de crônica, as listas afetivas, né, mas eu digo que a presença dessas listas, né, indicia também o apreço do artista pela palavra escrita, né, visto que a lista se insere predominantemente na esfera da palavra, né, da inscrição simbólica. Quer dizer, vale lembrar que, enquanto dispositivo taxonômico, né, a lista pode ser considerada uma forma embrionária de texto, né, tendo sido uma das primeiras modalidades de escrita, né, de que se tem notícia nas civilizações alfabetizadas. Usada não apenas para o registro de nomes de pessoas e coisas, como também para arquivar pela grafia, né, acontecimentos, situações, atividades, objetos, animais e pertences em geral, né, a lista é pré-sintática, né, tem uma precariedade constitutiva e se assenta no jogo entre continuidade e descontinuidade. Quer dizer, ela é contínua, porque enumera, coloca os elementos em uma sequência ordenada, mas, por não oferecer nexos de subordinação entre esses elementos, caracteriza-se também pela descontinuidade. Seus traços constitutivos, né, são, portanto, paradoxais. Quer dizer, não obstante tem um começo e um fim demarcados pela ordem alfabética ou numérica, né, ela pode ser percorrida em diferentes direções, né, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita ou vice-versa.
Ademais, sua flexibilidade permite a inserção e subtração de elementos na relação, né, que a constitui, sem que isso prejudique a sua estrutura, né? Alinha-se, assim, né, ao lado dos gêneros textuais fragmentários, né, guardando um parentesco com as anotações, com os verbetes, as dedicatórias, e, em sua forma mais requintada, né, com o poema. E, neste caso, né, do poema, a lista se desvia da sua função meramente pragmática, né, e adquire uma dimensão lúdica e, por vezes, subversiva, né, em relação aos discursos que têm na sintaxe, né, a sua legitimação enquanto texto. E, aliás, né, são precisamente, né, essas modalidades de escrita que se aproximam da lista, quer dizer, ou que são as próprias listas, né, as preferidas, né, por Leonilson, tanto no suporte da folha de papel, né, quanto nos bordados, desenhos e pinturas. Mas, enquanto nos cadernos, agendas, papéis avulsos, né, esses escritos têm uma autonomia enquanto textos, no espaço dos construtos artísticos, por outro lado, eles se tornam indissociáveis das imagens a que se vinculam, né, configurando-se como textos predominantemente visuais. Mesmo os títulos sugestivos que o artista usou para nomear certas obras, né, O Desejo, Um Lago Azul, Para Quem Comprou a Realidade, Agora e as Oportunidades, São Tantas as Verdades, O Amigo em Meio a Números e Palavras, Ninguém Tinha Visto, só para citar alguns, né, são parte estrutural das obras que designam, né, mantendo com estas um diálogo estreito em que a palavra potencializa a imagem de forma recíproca. O mesmo se pode dizer, né, dos pequenos desenhos, rabiscos e traços que atravessam os cadernos e diários do artista. No contexto das páginas, eles acabam por assumir também uma feição textual, potencializando os sentidos do que é escrito em caracteres verbais. Interessante que a presença das listas, né, a presença dessas formas textuais, né, que poderíamos chamar de formas das margens, né, menos canônicas, quer dizer, tudo isso aponta uma certa afinidade, a meu ver, né, entre Leonilson e alguns poetas, né, da mesma época. Eu poderia citar aqui a Ana Cristina César, tá, e o Paulo Leminski. Quer dizer, foram poetas que buscaram, né, outras referências, né, para além do formalismo imperante, né, trazendo para a poesia, né, elementos políticos, dados do cotidiano, né, as manifestações explícitas da subjetividade e essas inscrições do corpo, né, na escrita. Então, dentro dessa poesia dos anos 80, quer dizer, a Ana Cristina morre no início dos anos 80, né, 83, mas publicou exatamente em 1990 e parte da sua obra saiu póstumamente, né? E Leminski também, embora tenha iniciado, né, a sua carreira poética, né, na década de 70, se afirmou mesmo nacionalmente e publicou a maior parte dos seus livros, né, nos anos 80. E um dado muito interessante é essa volta do eu na poesia, essa volta do cotidiano, em contraponto a uma certa asepsia formal, né, que predominava naquele contexto. Por exemplo, no caso da Ana Cristina, né, o uso do diário íntimo, né, e de outras modalidades textuais alternativas, né, como a carta, a lista, o calendário, o verbete,
né, confirma o seu apreço, né, a essas modalidades mesmo, né, a esse tipo de texto. Por exemplo, os fragmentos de diário íntimo, né, geralmente são tidos como poemas, né, e constituem um dos campos, né, de força mesmo da poesia de Ana Cristina. Quer dizer, através desses fragmentos, né, a poeta opta por uma estética do precário, né, do inacabado, né, mas que, paradoxalmente, concentra uma densa e múltipla expressividade. Né, e, nesse sentido, ela se dá também a liberdade de encenar, né, o seu próprio eu, mas é um eu encenado, né, cheio também de disfarces. E Leminski, né, também, sem se furtar, né, às exigências da construção, da forma, né, soube extrair uma linguagem também da experiência, né, do vivido, permitindo-se contaminações diversas, né, abrindo-se para um certo feeling de caráter expressional, né, e para o humor irreverente, coloquial. E eu creio que todos esses elementos, né, estão presentes na obra de Leonilson, né, o que atesta uma certa afinidade entre eles. Bom, um outro, né, fechando aí os parênteses, quer dizer, um outro recurso taxonômico instigante, né, usado por José Leonilson, e que se constitui de uma combinatória também de palavras, né, sinais, linhas, pontos, desenhos, traços, é um mapa. Vale lembrar, né, o apreço de Leonilson por globos, né, a sua história de viagens, o que, até certo ponto, pode justificar, né, esse seu fascínio pela cartografia. Então, obras como Liberté, Égalité, Fraternité, Todos os Rios, Yanomami, Iguaçu, né, os trabalhos com as listas toponímicas e indicações geográficas de regiões, rios, cidades brasileiras, né, um mapeamento lúdico de vulcões, né, tudo isso evidencia o gosto, né, do artista por esses diagramas abertos, reversíveis, cheios de caminhos que se bifurcam e se ramificam, né, em multiplicidade. E não à toa ele os associou a ramificações de árvores, né, e os usou também para cartografar o corpo humano, como se este fosse uma cidade ou um mundo, né, feito de relevos, abismos, veias e artérias intercruzadas. Aliás, no que diz respeito a esses mapas, né, nós podemos dizer que são mapas que, assim como as listas, né, e os demais dispositivos de classificação, né, minam os princípios pragmáticos, né, da cartografia, no caso, né, do mapa. Quer dizer, os princípios burocráticos dos mapas. Quer dizer, há um processo de poetização, né, desses diagramas abertos aí, e dando a eles uma potencialidade de estimular a imaginação, né, de quem os vê. E esse fascínio, né, de escritores, artistas por mapas é antigo, alguns assim bem curiosos, como no caso de Lewis Carroll, que criou mapas absurdos, né, exatamente com esse propósito crítico, criativo em relação aos mapas oficiais, né. Tem o poema The Hunting of the Snark, em que os marinheiros vão empreender, né, uma viagem de navio pelo mar à procura de um monstro, e o capitão entrega, né, para a tripulação um mapa totalmente vazio, né, sem nada. E eles ficam muito felizes com isso,
né? Porque não, esse é o melhor mapa, né? Porque nós não entendemos nada dos outros. Então, eles pegam esse mapa vazio e vão atrás do monstro, né? E há também aquela história do mapa da Silvia e Bruno, né? Que o mapa que cobre todo o território, um mapa tão perfeito, né? Que cobre todo o território. Uma imagem que Borges também usou, né, numa de suas narrativas, para evidenciar a falência da cartografia, né, e exatamente em função da própria exigência de perfeição e de detalhamento. Então, o Leonilson brinca muito com os mapas, né, porque não são mapas que se adequam aos modelos conhecidos, né, mas que burlam essas configurações reconhecíveis. Bom, a esse repertório de mapas, né, somam-se ainda, no inventário poético de Leonilson, as coleções, né? Ampulhetas, brinquedos, câmeras fotográficas, pedras, pingentes, navios, relógios, botões, envelopes, né, entre diversas outras coisas, né, entram na esfera da subjetividade do artista, né, compondo uma narrativa material, né, de sua própria vida. Como bom colecionador, né, Leonilson instaura, através desses objetos em série, o que Walter Benjamin chamou de uma relação com as coisas que não põe em destaque o seu valor funcional ou utilitário, a sua serventia, mas que as estuda e as ama como o palco, como o cenário de seu destino. Porém, não só de coisas, né, são feitas as coleções de Leonilson. Os vazios, né, os cacos, as perdas, né, são itens incisivos do inventário do artista. Daí que colecionar se configure para ele, né, também como uma tarefa feita de melancolia. O colecionador é melancólico, né, como explica o próprio Walter Benjamin. Drummond tem um belo poema chamado A Coleção de Cacos, em que ele fala exatamente da dor de colecionar, né, dos ferimentos que esses fragmentos do passado podem causar, né, com suas pontas afiadas, né, com seus rastros de sangue. Ele fala mais ou menos isso, né? E Borges fala, né, das perdas, um colecionador de perdas. Que fala, eu colecionei tantas perdas, né, que eu sinto que elas já são parte de mim, né, que elas me pertencem. Então, mais ou menos nessa linha. Bom, o inventário de Leonilson, né, como se vê, múltiplo e heterogêneo. Mas a diferença, por exemplo, de Arthur Bispo do Rosário, né, uma de suas referências mais explícitas, né, o artista cearense não se deu a tarefa impossível de criar um inventário completo do material existente na terra dos homens. Né. Não colocou o seu gesto taxonômico a serviço de uma espécie de patologia da completude e da exaustividade a todo custo, por saber que o mundo e a realidade só se dão a ver como um conjunto fragmentário e sempre provisório de coisas, seres, saberes e acontecimentos. Enquanto o bispo foi movido pelo desejo de reconstrução do mundo, enquanto uma soma de tudo o que existe ou existiu, Leonilson contentou-se com a tentativa irônica de reconstruir, não sozinho, mas a quatro mãos, pelo menos 1/8 desse mundo, desse tudo, como assegura a instalação How to Rebuild at Least 1/8 Part of the World, de 1986, feita em parceria com o artista alemão Albert Hien, logo após o acidente nuclear em Chernobyl. Agora, mesmo essa tentativa, de reconstruir 1/8 do mundo, foi destinada, segundo o próprio Leonilson, ao fracasso, como atesta outra obra, de 1989, intitulada Léo não consegue mudar o mundo.
Agora, com relação ao Bispo do Rosário, né, quer dizer, é certo esse traço, né, épico, enciclopédico, né, do bispo. Mas eu creio que, ainda assim, ele compôs também um inventário particular, íntimo, autobiográfico, né, no sentido que, para ele, quer dizer, havia aquele desejo de completude, de exaustão, de criar, né, um inventário, né, do mundo inteiro, mas o que a obra dele revela é exatamente a impossibilidade, né, desse inventário e a precariedade, né, desse tudo. E o que nós percebemos, né, que na obra do bispo há uma presença muito forte de elementos que estão intimamente relacionados com sua história de vida, né? Quer dizer, foi marinheiro, a obra dele é cheia de navios, de referências náuticas, né, de nomes de cidades, de todas as referências toponímicas. Ele foi empregado doméstico, então, e a presença ostensiva, né, de obras, de objetos de uso doméstico, né, também muito grande. E, né, enfim, com isso ele também compôs uma obra, né, bem própria, compôs uma narrativa da sua própria passagem, né. Então, posso dizer que o artista, né, o Leonilson, recusa a monumentalidade da ordem enciclopédica em prol de algo menos enfático e mais particular, né? E é nesse sentido que, com suas listas, textos, imagens, mapas, coleções, ele nos deixa uma espécie de diário do mundo em que viveu e também da sua própria história pessoal, né, que culminou na doença e na morte precoce. Quer dizer, um diário que não se coloca propriamente sob o amparo das datas, né, mas se abre aos fluxos da contingência e aos desvios do acaso, configurando-se como uma tela sem moldura. A narrativa autobiográfica que ele esboça, né, pela via do precário e do efêmero, dá-se, assim, menos como figuração do que como fulguração do vivido, né? É como se ele nos perguntasse, entre lírico e irônico, né, com quantos arquivos, com quantas imagens se pode construir a história de vida de uma pessoa, né, e em que medida os rastros biográficos dessa pessoa podem servir de pontos de referência para que seja traçado um mapa do mundo. É isso. Obrigada. Bom, obrigado pelas falas dos meus colegas aqui. Como ontem também, são 3 falas diferentes, né, de olhares diferentes para a obra, mas também complementares, obviamente. A gente está meio em cima da hora aqui. Nós temos que reservar 30 minutos para as perguntas, segundo a ordem, né, do seminário. Então, vamos abrir já. Pode ser? Como o esquema de ontem, levantar o bracinho para fazer a pergunta. Vamos colocar um pouco mais de luz? A gente não está enxergando a plateia aqui agora. Tá. Manes. Acho que lá atrás. O Manes aqui na frente já levantou a mão. Aqui, ó. Isso. Então, meu nome é Eloy. E onde não estou enxergando. Eu queria fazer uma observação na fala do Cadu, que é a seguinte. São 2 pontos. A hora que ele disse, o Leonilson usa a primeira pessoa, né, e ele estava mostrando uma frase que estava na terceira pessoa. Léo não consegue mudar o mundo. Então, aí eu vejo um paradoxo, né? E outro ponto é o entendimento do Cadu sobre são tantas as verdades. Essas 2 obras, eu acho que elas evidenciam que o artista está preso às coisas, ele está preso às palavras, que são as coisas, e ele se distancia dessa
dicotomia entre o sujeito e o objeto, que é própria do romantismo, né? Basta você lembrar que, a partir do cogito de Descartes, né, aí está na primeira pessoa, né, que se desenvolveu todo esse classicismo, né, século XVIII, iluminismo e tal. E o artista, ele não está preso ao eu subjetivo, mas ele está preso às coisas. Quando se falou em colecionador, essas coisas que ele vai colecionando, ele na realidade ele tira de um contexto e ressignifica. Quer dizer, essas coisas elas dizem respeito, né, o artista usa essas imagens, né, dizem respeito à linguagem, né? E essa linguagem aí está evidente, né, nessas imagens do artista, né, são objetos representados de uma maneira imperfeita que não tem nada a ver com símbolo. Eu não vejo símbolo na obra dele, eu vejo metáfora e alegoria. O que é alegoria? Alegoria eu digo uma coisa, alus gorem, eu digo uma coisa para significar outra. Então é uma linguagem de uma busca inacabada, eternamente inacabada, do significado da verdade. Então, as verdades são tantas as verdades, eu entendo como esses objetos, todos apresentados, né, no concreto, na palavra concreta que representa o objeto, essa busca que o artista faz nesse mundo, né, não perfeito, não simbólico. Porque o que é o símbolo? O símbolo é essa ligação imediata, fulgurante, com a beleza e a verdade perfeita, que é coisa do classicismo. Se a gente pegar o barroco, como o Walter Benjamin analisou, a gente vai ver que o sentido do barroco é essa pérola imperfeita. Eu enxergo assim, de uma maneira clara, a obra do Leonilson, entendeu? Como essa representação de objetos na busca do significado e busca sempre e eternamente inacabada. Quer dizer, uma linguagem da verdade que existe nas coisas, não no sujeito, né? Então, eu discordo dessa interpretação do símbolo, né, que é uma coisa clássica, e eu entendo a obra do Leonilson como alegoria. São coisas que significam, ressignificam. O Walter Benjamin diz, entre o ser visual e a significação existe um abismo. Ou seja, é uma eterna busca, né, desta verdade que está nas coisas. Ele vai dizer, na linguagem é um nome da origem, né, da linguagem, né? Aí ele usa um argumento teológico. Essa origem, ela vai historicamente, ela vai aparecendo, né? Então, toda a obra do artista, eu vejo sempre nessa eterna busca. E para finalizar, a questão da morte, né, eu vejo uma obra muito melancólica, né, do artista, né, vivenciando o mundo, né, que ele vivencia depois da doença, etc. e tal. Mas a morte parece que tem na obra dele um significado deste tirar o objeto de um contexto para ressignificar. Quer dizer, eu vou pela morte eu mato o objeto de um contexto e ressignifico em outro contexto. Ora, toda a obra do Leonilson está sendo discutida aqui através da sua morte, entendeu? Depois da morte dele, toda a obra dele, né, foi apresentada como essa ressignificação. Quer dizer, da morte ressurge o sentido, né? O sentido é o sentido da verdade e da beleza. Beleza e verdade é o que está no conteúdo, né, de todo esse universo dos objetos imperfeitos que a gente vive no cotidiano. Então é isso que eu queria dizer. Bom, Eloy, é um comentário longo, e acho que você discorda de
alguns pontos de vista que eu tenho a respeito da obra. Enfim, começando pela morte, porque foi o último comentário que você disse, ou começando um pouquinho antes dela, mas é uma opinião muito particular. Eu não consigo ver no Leonilson a tentativa de extrair os objetos ou extrair as palavras das suas relações funcionais ou imediatas com o mundo, para depois ressignificá-las. Quando eu olho aquele desenho de cérebro, a Roldana, ou o coração, aquele coração mal desenhado, infantil, quando eu olho esses objetos aparecendo na obra do Leonilson, o que me parece muito, muito, muito imediato é o quanto aquilo é transparente a qualquer pessoa que vê aquilo, o quanto aquilo não resiste aquilo em si, os objetos, signos e palavras em si, não resistem a quem está vendo. Eu bato o olho naquele coração, eu sei que ele é um coração. Eu bato o olho naquele cérebro, eu sei que ele é um cérebro. Por mais que ele seja tosco, por mais que ele seja feito à mão, agora essa é uma outra discussão. O que eu acho, e aí talvez a gente até concorde um pouco, símbolo eu ainda argumentaria que sim, tem um caráter simbólico. Eu acho que, sobretudo, naqueles vermelhos, na intensidade das cores, quando elas entram para significar os arranjos figurativos. Mas eu, com absoluta certeza, concordo com você que toda a obra do Leonilson é feita por pequenas metáforas de associação desses objetos que são transparentes a uma comunidade completamente globalizada ou em vias de, mas esses arranjos são metáforas feitas de pequenos arranjos de leitura imediata. Então, os pensamentos do coração é aquele cérebro dentro de um coração, com as espadinhas na frente, protegido de alguma coisa, sei lá, então um resguardamento, um resguardo de uma existência privada. Mas isso é um ponto de vista realmente meu. Quanto a outra coisa que você diz, o Léo não consegue mudar o mundo, está de fato em terceira pessoa, mas o que eu pretendia dizer é que há uma dimensão lírica na obra do Leonilson, e essa dimensão lírica ela reside em um artista não falar em primeira pessoa diretamente, mas falar do seu universo privado sempre. Nunca falar de uma grande verdade posta para o mundo, mas falar sempre de um universo privado. Eu tendo a concordar com você que falar em sujeito, ou falar em sujeito forte, é um disparate, enfim, no século XX. Mas eu diria, e obviamente, falar de uma distância exata e imediata entre sujeito e objeto também. Mas o que eu diria a você falar de sujeito é diferente de falar de subjetividade. Eu acho que toda a obra do Leonilson ela discute a possibilidade de uma experiência subjetiva. Se essa experiência subjetiva não pode existir, isso está sendo discutido na obra do Leonilson também, me parece. É o peso que ele dá à narrativa das experiências privadas, das suas próprias experiências. Você vê que eu estou juntando experiência privada, intimidade, com subjetividade. Eu acho que tudo isso isso dá um caldo para pensar a obra do Leonilson, esses três termos. Não acho que o artista, ou um artista, genericamente, esteja preso a um eu subjetivo. Eu nem acho que o Leonilson esteja tratando de um eu subjetivo, mesmo porque eu acho que, é isso que eu estava querendo dizer, não há qualquer autoconfiança do Leonilson na sua potente subjetividade. No Pollock há. Se você for olhar o Pollock, ele é o grande cara que vai exprimir o seu eu mais interno. É claro que isso é vulgar. Né? Acho que tem alguns textos de um historiador chamado T.J. Clarke apontam a vulgaridade que há no expressionismo abstrato, exatamente quando ele acredita que ele é capaz de exprimir uma subjetividade diretamente na tela, quando essa subjetividade não está mais disponível, quando ela é toda interpenetrada pelo comércio da vida. O que eu acho que acontece no Leonilson é uma tentativa de uma formulação de uma poética subjetiva ou a tentativa de resguardar uma dimensão privada, ou de se resguardar numa dimensão subjetiva. Não que ele consiga, não que ela seja potente. Quanto ao São Tantas as Verdades, acho que era isso. Na verdade, eu acho que eu discordaria. Eu acho que o seu ponto de vista ele não tem como não ser correto, mas eu discordaria. Eu diria que não, que ele não se ressignifica coisa alguma. Ele não ressignifica os nomes da alta costura, ele não ressignifica Balenciaga, ele não ressignifica Titãs. São coisas que estão no fluxo da cultura. Eu acho que tem uma a meu ver, me parece que essa obra está perdida no fluxo da cultura.
E é isso que comparece nessa obra de modo imediato. Essa banalidade do fluxo da cultura, que não é nunca capaz de significar alguma coisa de fato, que sempre corre o risco de incorrer numa profunda banalidade. Né? Eu acho que talvez seja isso. Não sei se fiquei muito confuso para te responder, mas esse seria um ponto de vista muito pessoal também. Eu acho que. Obrigado. Bom, eu pedi para as perguntas serem mais objetivas, sucintas, para a gente poder dar oportunidades para os outros aí também. Tem o Manes ali querendo fazer uma pergunta. Vamos lá. Boa noite, José Augusto Manes. Em todas as falas, eu observei a grande valorização, né, da presença das taxonomias, né, no Lenilson. E eu colocaria, face a essa evidência, de repente, a eventual possibilidade de uma hipótese, que qual é a força, né, qual é a energia que leva essa taxonomia, porque eu achei que em todas as colocações, de repente, a taxonomia ficou como... Até que ponto é uma coisa compulsiva, né, até que ponto é um colecionador. Eu vejo a existência desse gesto, né, como uma tentativa de trazer o cotidiano para o seu mundo artístico e de levar o seu gesto artístico, né, para a vida do dia a dia. Né. Eu gostaria que vocês, de repente, refletissem sobre essa hipótese. Obrigado. Eu concordo com você. Eu acho que é uma possibilidade de se pensar, como a Maristé falou, uma ideia de crônica. É uma possibilidade que está dentro dos procedimentos taxonômicos e que está muito presente na obra do Leonilson. Visivelmente na coleção da Folha de São Paulo, que tem a crônica como protagonista, mas se a gente for pensar, a crônica ela está diluída de alguma forma em diversos momentos da sua produção poética. Então, a taxonomia ela se divide em diversas possibilidades de classificações, de registros, de se inventariar. E, no caso do Leonilson, é uma possibilidade de projeção de um eu que sempre está em primeira... Claro, o eu sempre está em primeira pessoa, desculpa. Mas é um eu que sempre é protagonista e que está buscando referências a partir de uma experiência pessoal para discutir questões ou referências sobre as diversas questões que ele tratou na obra. Quer comentar alguma coisa, Maristé, sobre Eu acho que você respondeu muito bem a pergunta. Concordo também com você que a presença do cotidiano se dá muita força nessa obra através exatamente, né, desses procedimentos, né? Se dá fragmentariamente, e daí que eu intitulei a minha fala de o inventário dos dias, né? Exatamente fazendo alusão a essa catalogação, né, da vida prosaica, né? E como que isso vem, né, para a sua obra, claro, ressignificado, né? E nesse sentido, a taxonomia, né, assume, né, diferentes possibilidades, né, dentro dessa obra. Ou seja, tem essa presença do cotidiano, mas tem também, né, a taxonomia como tentativa de registro do passado, de fragmentos, ruínas, de perdas, que aí entra na esfera mesmo da afetividade, da intimidade, né? Há também a taxonomia irônica, que já é direcionada, né, para um plano, vamos dizer, mais contextual, né, mais político. Enfim, quer dizer, são várias essas possibilidades, né, de se pensar a taxonomia na obra leoniciana. Bom, tem mais uma pergunta aqui para você, Maristé.
que veio pela internet, no caso, agora. A senhora faz referência a um país degradado ao qual Leonilson recorre em suas listas, né? Ao mesmo tempo, a utilização do vocabulário da cartografia tem uma função imaginativa, transformadora. A arte, nesse sentido, tem algum significado político, ou pelo menos certa implicação política? Como você vê essa característica na obra de arte e na poesia contemporânea? Nossa. É um pouco complexa a pergunta. É difícil. É complexa, mas ao mesmo tempo é complexa, mas ao mesmo tempo é simples, porque sem dúvida todo gesto criativo implica uma intervenção, né, na vida política, de alguma maneira. Então, o Leonilson, no momento em que ele faz um inventário das mazelas do país, num determinado contexto da história nacional, não é? Ele coloca, né, a sua imaginação, né, o seu repúdio contra esse status, né, e, através da sua arte, né, busca dizer isso de uma forma mais contundente e, sem dúvida, aponta, né, para uma intervenção aí nesse contexto. Então, é política. A obra do Leonilson é política, né? No momento em que ela lida com o corpo, com o imaginário, com o cotidiano, não é? Com uma visão ampla e, ao mesmo tempo, fragmentária, né, sobre o mundo, ela está fazendo também uma cartografia política, né, desse contexto em que ele viveu. Ótimo. Mais perguntas? É bem rápido, eu acho. Eu também estou me interessando por parte de um trabalho do Leonilson, né? Pretendo também fazer uma dissertação de mestrado, mas está em fase inicial ainda. Só que eu já googlei o Eduardo, Bitu, todo mundo que está aí, eu acho. Mas eu queria saber, bem rapidamente, o seguinte: eu me interesso pelo bordado na obra dele. E, sendo bem objetiva, o bordado é mais autobiográfico? Você acha, Eduardo? Qual é o seu nome? Desculpa. Não... Renata. Renata. Eu acho que toda a obra do Leonilson, ela, a meu ver, é uma obra que ela não tem momentos de separação. Eu acho que sim, ela tem um ambiente formativo, tem um momento formativo, isso é claro, parece na diferença entre uma obra e outra e tudo mais. Mas eu, acompanhando a obra de 80, pelo menos 81, 82, até 93, quando ele morre, me parece que toda a obra é uma busca expressiva. Se você for olhar as obras do começo, ele busca o Klee, ele busca os expressionistas alemães. As obras são de pinceladas muito fortes, rasgadas, as imagens são angulosas. Eu acho que todo o repertório de um expressionismo se coloca nessa obra, é interesse dessa obra. Eu acho que o Antônio Dias é uma referência. Eu falei de coração e tudo mais, eu não falei do Antônio Dias, mas é um amigo importante do Leonilson até o final e é uma referência fundamental, né? Eu acho que o caráter expressivo da obra se coloca para o Leonilson desde o começo, a busca por expressar alguma coisa. E essa alguma coisa, ela nunca foi outra coisa na obra do Leonilson que não uma pequena experiência privada, uma pequena experiência pessoal. O que eu acho que acontece nos anos finais das obras, eu acho que eu não separaria os bordados tão decididamente só porque nos anos finais tem desenho, você tem outras coisas também. Tem uma explicação que se dá usualmente no final, quando ele estava muito doente, ele já não conseguia mais usar as tintas e tudo mais. Agora, esse argumento ele é tão verdadeiro quanto falso, né? Ele não conseguia usar tinta, mas o lápis é tão tranquilo quanto a costura, né? A questão não é... Acho que os bordados se intensificam mais no final da obra. O que eu acho que acontece ali no final da obra é ele próprio planejando o encerramento dessa obra. Isso é uma ideia que acho que o Ivo Mesquita, que
foi ligado ao projeto Leonilson, era amigo do Leonilson, numa conversa com o Ivo, ele falou, talvez ele tenha planejado um encerramento para a sua própria obra. Mas o bonito é que é um encerramento que ele fica sendo refeito até que ele, de fato, morre, o Leonilson. Agora, essa obra do Leonilson, ela se completa. Eu não estou querendo dizer de modo explícito, mas eu acho que essa obra ela é tão autobiográfica que ela se completa com a morte do Leonilson. Ela não é uma obra que ficou pela metade. Ela se encerra quando ele morre, porque não havia mais para onde ir depois que a obra se converteu na simples escrita das condições objetivas que deram origem a essa obra. Então, escrever lá seu nome, sua altura e seu peso. E na próxima obra, o nome, a altura e o peso. Eu acho que é isso que vai acontecendo. É uma obra que está dizendo do seu próprio encerramento antes mesmo dela acabar. Não sei se fica muito metafísico, muito astrológico, mas me parece que o Leonilson encerra essa obra a todo tempo, nesses últimos anos, e eu acho que os bordados, boa parte dos bordados, passa um pouco por aí. Não sei se te respondo. Dá tempo de mais uma perguntinha? Bom, assim surgiu. Boa noite, meu nome é Adriana. Vim do Cariri para participar e ouvi-los aqui uma belíssima exposição do Leonilson. E fiquei muito curiosa para algumas imagens que se repetem, né? A ponte, que está em desenho e está esculpida. E vi rapidamente a mostra hoje, mas queria que vocês falassem um pouco disso, dessas imagens que se repetem no trabalho do Leonilson e a relação dessas imagens com a vida dele. Os dois pesquisadores. Quando nós pensamos a exposição, um dado que foi bastante discutido foi essa questão da geografia. E até no mezanino, na última parte da exposição, a gente evidencia muito as figuras que são separadas sempre por uma geografia, ou por um rio, ou por uma correnteza, ou por uma ponte. Existe uma dificuldade das figuras se comunicarem, se relacionarem. Existe sempre uma impossibilidade. E as impossibilidades, elas estão muito dentro desse campo da simbologia recorrente, que está na ponte, que está no farol, que está no navio, que são elementos que aparecem muito na figuração do Leonilson, nas pinturas e nos desenhos, e que apontam para essa impossibilidade do encontro, para essa não realização desse encontro. Então, existe uma natureza que dificulta esse ato relacional, que é um dado que eu vejo como maior, e aparece com maior força na instalação da Capela do Morumbi, que é como se as duas figuras, o título da instalação é sobre duas figuras, como se as duas figuras ali dentro daquela instituição sagrada, elas finalmente pudessem se encontrar. Então, é o apogeu do encontro. Enquanto toda a figuração do percurso da obra encontra essas impossibilidades que vão da geografia aos órgãos, aos signos recorrentes, ao apogeu do encontro do sublime, do sagrado, na instalação da Capela do Morumbi. Não sei se eu respondi. Mais alguma? Não sei se os meus colegas querem fazer alguma consideração final. Você, Cadu? Eu queria agradecer a vocês, agradecer novamente a você, Ricardo, e sobretudo a Esther, que eu não conhecia, que eu fiquei muito contente de ouvi-la. Eu também muito. Eu queria agradecer também a todos da plateia e aos colegas da mesa. E é isso.
Bom, eu também agradecer a presença de vocês, né? A presença dos meus colegas aqui de hoje, né? Que ajudaram nessa ampliação de uma reflexão sobre a obra do Leonilson, né? Acho que estava precisando, a gente estava muito concentrado acho que no livro da Lisete Lanhado, né, que ficou muito marcado essa publicação. Daqui a gente também vai partir para um livro, mais um livro agora. Vamos trazer justamente as reflexões do Bitu e do Cadu também. Nessa perspectiva mesmo, né, de a gente ampliar, né, esse olhar para a obra, né. Eu acho que a gente conseguiu esse objetivo, né, no encontro de ontem e de hoje, né. Acho que foram comentários, né, bastante diversos, né, novos caminhos aí apontando para a gente, né, da relação à obra. Bom, acho que é isso. Eu também Sim. queria dar os parabéns aos curadores da exposição, aos organizadores desse seminário, né, aos integrantes da mesa, e ao Itaú Cultural, né, que vem se afirmando cada vez mais como o grande centro, né, de cultura deste país, né, em várias áreas. Então, muito obrigado também pela presença de todos. Bom, obrigado, gente. Obrigado.